Feito. Retomamos então a nossa leitura aqui do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, e damos sequência falando sobre a parte da castidade. Reitero, colegas que queiram comentar, pontuar, só ergue a mãozinha ali, pede a palavra que vai ser concedida. Só vou terminando e vou concedendo a palavra. Então, da castidade. Eu amo a floresta. É ruim viver nas cidades. Ali são demasiados os que estão no cio. Não é melhor cair nas mãos de um assassino do que nos sonhos de uma mulher no cio? E observai esses homens. Seu olhar já o diz. Eles nada conhecem de melhor na terra do que deitar-se com uma mulher. A lama no fundo de suas almas. E que desgraça, se sua lama também tiver espírito. Se ao menos fosseis perfeitos como animais, mas do animal é a própria inocência. Aconselho-vos eu a matar vossos sentidos. Eu vos aconselho a inocência dos sentidos. Aconselho-vos a castidade é virtude em alguns, mas em muitos outros, quase vício. Esses podem se abster, mas a cadela sensualidade lança olhares invejosos de dentro de tudo que fazem. Ainda nas alturas de sua virtude e no interior do frio espírito, segue-os essa besta com sua inquietação. E como sabe a cadela sensualidade mendigar uma porção de espírito quando lhe é negada uma porção de carne? Vós amais as tragédias e tudo que parte do coração, mas eu desconfio de vossa cadela. Vossos olhares me parecem muito cruéis. E buscais avidamente por sofredores. Vossa volúpia não teria apenas se disfarçado e agora se chama compaixão? E também essa parábola vos dou. Muitos que queriam expulsar seus demônios entraram eles mesmos nos porcos. Aquele para quem a castidade é difícil, ela deve ser desaconselhada, a fim de que não se torne o caminho para o inferno, isto é, para a lama e a lascívia da alma. Falo de coisas sujas? Para mim isso não é o pior. Não quando a verdade é suja, mas quando é rasa. O homem do conhecimento reluta em entrar nas suas águas. Em verdade, existem os castos do fundo do ser. Eles são mais mansos de coração. Riem com mais gosto e mais frequentemente do que vós. Riem também da castidade e perguntam: que é a castidade? Não é a castidade uma tolice? Mas essa tolice veio a nós. Não fomos a ela. Oferecemos abrigo e afeto a essa visitante. Agora ela habita conosco, que permaneça o tempo que quiser. Assim falou Zaratustra. Colegas, pontuações? Tiago, por favor. Se quiser, Michel, posso comentar rapidíssimo assim, os duas partes do que vocês leram na semana passada? Por favor, por favor. Vocês leram a parte do novo ídolo, né? Ali o Nietzsche ele está fazendo aquela crítica que eu tinha antecipado sobre o Estado, né? Porque ele entende que o Estado tomou o lugar de Deus. Se a gente for pegar a história da Idade Média, Idade Moderna, não existia o Estado, né? Existia a figura do rei, que era um rei absolutista que fundia tanto a igreja como o Estado. Então, a gente não tinha a palavra Estado, né? Era o rei, normalmente, na maioria dos casos, era tido como alguém que foi escolhido por Deus para representar o Deus na Terra. E aí, no momento que, já na idade contemporânea, pós-revolução industrial, surgem os estados.
e por questões políticas, e a própria Revolução Francesa foi a quebra, né, com a religião, ou tem tem até um quadro que representa bem isso, né, do Napoleão, que ele se autocoroa, né, ele arranca a coroa do Papa, ele se autocoroa, ali é um rompimento, ali surge o Estado, né, e mas Nietzsche vai chamar atenção, porque esse Estado está tomando o lugar de Deus, tanto como para administrar a vida das pessoas, mas ele continua, ele até usa um termo que, se não me engano, é o mais frio de todos os monstros frios, porque é uma instituição sem vida própria, né? Mas aliás, sem vida própria, quer dizer, tem vida própria, mas não tem rosto. E se diz o povo, né? Que representa todo o povo. Então Nietzsche chama isso de ser muito atemporal. Esse capítulo, acho que deveria ser lido por todos os especialistas de política, por tudo, porque ele é totalmente atemporal, né? E aí ele chama atenção como que o Estado comete tantas atrocidades em nome dizendo que ele é o povo, né? E como a gente vê tantas ditaduras da democracia, da própria democracia, na ditadura da maioria. Aí depois vocês leram das moscas do mercado, que ali trata da relação entre aquele que é um criador, aquela pessoa que cria, né, a sua própria vida, e com a multidão, né? E assim, as moscas, ele usa uma metáfora para dizer que são aquelas pessoas que vivem de fofoca, de polêmica, de falar mal, de crítica superficial, né, da necessidade constante de ficar opinando sobre a vida dos outros. Por isso que as moscas que estão ali circundando, né? E que e ele dá uma alerta para aquela pessoa que não é assim, né? Aquele que já está no caminho do além do homem, né? Ele não tem que perder tempo com esses tipos de críticas, isso vai só perder energia com isso, né? Você tem que fugir dessas pessoas, né? Mais ou menos isso, que seria uma condição necessária para criar, para pensar. Aí aqui ele já entra na questão da castidade. E é muito interessante esse capítulo que você acabou de ler, porque às vezes dá a impressão que ou ele está defendendo a castidade ou ele está atacando. Você fica meio assim, mas aí que mostra aquilo que eu sempre falo do Nietzsche, que é o equilíbrio, né? Ele busca o equilíbrio. E ele está querendo mostrar, assim, aqui, que é o seguinte, para algumas pessoas a castidade pode ser ótima, para outras não. Mas, ao mesmo tempo, ele critica a castidade absoluta, assim como a volúpia, como aquela pessoa, a libertinagem absoluta, ele critica, porque para ele os dois vão acabar se perdendo, né? Vamos dizer assim, não é algo proveitoso, né? Então, ele não está nem... mas ele não está nem, por isso, falando de repressão, de culpa. O que ele está dizendo é, você tem que escolher a sua forma de sexualidade, a sua castidade, através de um equilíbrio e sem imposição moral, sem a religião impondo. Tem até um momento que ele fala, né? Para alguns é um vício, para outros pode fazer bem, mais ou menos ele fala assim, né? Então, assim, não tem que ser algo externo que te impõe a castidade ou a libertinagem. Você tem que impor aquilo que você tem que seguir aquilo, não impor, né? Você tem que seguir aquilo que te faz bem, sem valor moral. Seria mais ou menos isso. Até é interessante esse ponto, né, Tiago, que ele faz questão de dizer que a castidade não é virtude para todos, né? Então ele vai tirando essa generalização e é interessante a gente visitar ali um pouco do que seria essa questão até freudiana, né? Desse recalcado que diz, se tu luta contra, de que forma será que volta? Então, é bem interessante a gente começar a fazer o paralelo ali do período, como vai influenciando a própria psicanálise, como Nietzsche vai trabalhando essa subjetividade também, e se estende em toda a obra do autor, é impressionante isso. É como se ele tivesse, não à toa o Freud falava isso, eu não gosto de ler Nietzsche, porque eu vejo a minha obra ali, e de fato, não tem como fugir. Quanto às músicas que tu mencionou, eu achei um capítulo maravilhoso aquilo que ele escreve, a forma que ele escreve é ótima. E a metáfora também daquela que anda na merda, né? Então é uma imagem muito forte que o Nietzsche faz, que não tem nada daquele herdeiro de romantismo. Muito pelo contrário, ele é o chute na porta. Colegas, mais alguém além do Thiago? O Thiago nos deu esse aparato aqui.
Eu vou retomar então a leitura, caso não haja outro colega que queira pontuar nada. Então vamos falar aqui sobre do amigo, né? O que será que Nietzsche ou Zaratustra fala? Sempre há mais de sempre há demais comigo. Assim pensa o eremita. Sempre um vezes um. Com o tempo isso faz dois. Eu e mim. Estamos sempre muito envolvidos numa conversa. Como suportar isso se não houver um amigo? Para o eremita, o amigo é sempre o terceiro. O terceiro é a cortiça que não deixa que afunde a conversa dos dois. Ah, existem profundezas demais para todos os eremitas. Por isso eles tanto anseiam por um amigo em suas alturas. Hum, Pessoal, deixa eu abrir um parênteses porque eu acho muito legal fazer o paralelo com a psicanálise, porque autores como Ferenczi trabalham mais ou menos esse conceito, que dizem que se o sujeito está sozinho, ele naufraga nele mesmo, em situações de colapso. Por isso entra o analista, né? Então, é legal fazer esse paralelo, dá para pensar a clínica aqui. Nossa fé em outros denuncia o que gostaríamos de crer em nós mesmos. Nosso anseio por um amigo é nosso denunciante. E muitas vezes queremos, com o amor, apenas passar por cima da inveja. E muitas vezes atacamos e fazemos um inimigo a fim de ocultar que somos atacáveis. Se ao menos meu inimigo, assim fala o verdadeiro respeito que não ousa solicitar amizade. Querendo-se ter um amigo, é preciso também querer guerrear por ele. E para guerrear é preciso poder ser inimigo. O poder aquele deixa em negrito, inclusive. No amigo, devemos honrar também o inimigo. Podes aproximar-te bastante do teu amigo sem passar para o seu lado. Devemos ter no amigo nosso melhor inimigo. Deves-lhe ter o coração o mais próximo possível, quando a ele te opuseres. Não queres usar nenhuma roupa diante do teu amigo? Deve ser uma honra para teu amigo que te mostres a ele tal como és, mas por isso ele te mandará ao diabo. Quem não faz segredo de si provoca irritação. Tendes muita razão em recear a nudez. Se fosseis deuses, então poderíeis vos envergonhar de vossa roupa. Não podes te adornar bem o suficiente para o teu amigo, pois deve ser para ele uma flecha e um anseio pelo super-homem. Já viste teu amigo dormindo, para saber que aparência tem? Pois qual é fora disso o rosto do teu amigo? É o teu próprio rosto no espelho tosco e imperfeito. Já viste teu amigo dormindo? Não te espantaste com sua aparência? Ó, meu amigo, o homem é algo que tem de ser superado. O amigo deve ser mestre no adivinhar e no silenciar. Não deves querer ver tudo. Teu sonho deve te revelar que o teu amigo faz acordado. Que a tua compaixão seja um adivinhar para que saibas, primeiro, se o teu amigo quer compaixão. Talvez ele ame em ti o olhar constante e a visão da eternidade.
que a compaixão pelo amigo se esconda sob uma dura casca e que percas um dente ao mordê-la, assim ela terá delicadeza e doçura. És puro ar e solidão e pão e remédio para o teu amigo, a quem não pode se soltar dos próprios grilhões e, no entanto, é um salvador para o amigo. És um escravo, então não podes ser amigo. És um tirano, então não podes ter amigo. Por muito tempo, houve um escravo e um tirano escondidos na mulher. Por isso ela não é capaz de amizade. Conhece apenas o amor. No amor da mulher há injustiça e cegueira. Há tudo o que ela não ama. E mesmo no amor sapiente da mulher, existe ainda ataque. Noite e raio ao lado da luz. A mulher ainda não é capaz de amizade. São ainda gatos, as mulheres e pássaros. Ou, no melhor dos casos, vacas. A mulher ainda não é capaz de amizade. Mas dizei-me, homens, qual de vós é capaz de amizade? Ó, que pobreza vossa! Homens, que avareza da alma! O quanto dais ao amigo, darei até meu inimigo, sem ficar mais pobre por isso. Existe a camaradagem, que exista a amizade. Assim falou Zaratustra. Colegas, Tiago, por favor. Eu vou botar a polêmica aí da parte que ele fala da mulher de lado, depois a gente fala sobre isso, senão a gente não sai do ponto que eu acho que é principal, né? Mas aqui é muito interessante que eu acho esse capítulo, porque a gente vai mostrar que a ideia de amizade não tem que ser uma ideia só naquele pessoa que te dá conforto, que concorda contigo em tudo, que te consola, enfim, que te dá apenas companhia. Ele liga muito a ideia da amizade com a ideia do além do homem. O amigo é aquele que vai te fazer, tanto que ele faz uma metáfora da flecha, né? É aquele que vai te ajudar, vai te empurrar para se superar, para você se tornar algo melhor, né? Uma versão melhor de si mesmo. Então, não é aquele que vai concordar com tudo, pelo contrário, ele vai te desafiar a crescer, ele vai te ajudar a superar suas limitações. Ajudar quer dizer, né? Vai te provocar, te instigar, né? Acho que melhor a palavra é instigar a isso. Então, aquele amigo, essa amizade tem que ser sincera, né? Tem que falar. Por isso que ele fala, tem que ser o seu melhor inimigo, tem que te falar quando você está errado, não tem que fazer você concordar com tudo, né? Então, é interessante que aí ele está ligando com esse conceito do além do homem, como o amigo está andando ao seu lado, não é aquilo que a gente já falou, né? Não é uma bengala, não é uma muleta, não é aquele que vai estar ali do seu lado, assim como um psicólogo, como um psicanalista, como qualquer pessoa, como um pai, como uma mãe, não tem que estar concordando com você com tudo, não tem que estar te dando, falando que você é a melhor pessoa, o outro que errou, tem que te falar a verdade, né? É essa a ideia aqui do Nietzsche, uma ideia simples, né? Eu acho que se a gente parar para pensar, mas é muito interessante ele colocar isso num livro de filosofia que ele está quebrando com tantos tradições, com tantos, porque quantas pessoas ficam com raiva, brigam com o amigo quando o amigo fala a verdade. Ele acha que o amigo tem que concordar com tudo que você está falando, né? Então, mas aí é a crítica do Nietzsche. Ele não está te ajudando. A pessoa que concorda com tudo com você não está te ajudando a você crescer, a você se superar, né? E você ver seus defeitos. Mas aqui tem uma parte muito polêmica, porque que confunde um pouco com a biografia do Nietzsche, que ele começa a falar, não tem como ter amizade com mulher e tudo mais, né? Que ele teve, eu já te falei que ele teve uma grande desilusão amorosa, já tinha acontecido na vida dele a desilusão amorosa, que foi com a Lô Salomé, que era uma grande pensadora, filósofa,
que conheceu o Freud, frequentou tantos pensadores, né? Tem uma obra também grande, e ele era muito amigo da Salomé, o Nietzsche. Ele foi apresentado através de outro amigo, que é um pensador também, que agora eu não lembro quem era, o nome. É, e ele se apaixonou por ela, Nietzsche, e aí pediu ela em casamento, assim, e ela gostava muito dele, do pensamento dele, queria ser aluna dele, né? Queria ele ser um tutor dela. Só que aí ele confundiu e pediu ela em casamento, e ela não quis, ela sempre foi uma mulher independente, sempre, né, muito à frente do seu tempo. E aí ele se caiu, né? Ele surtou com isso, vamos dizer assim, né? Tem várias cartas que ele trocou com ela e depois com amigos, falando mal dela, falando que ela iludiu ele, enfim, ele entrou num amor platônico, vamos dizer assim, um amor platônico no sentido coloquial, né, da palavra. Enfim, nunca superou isso. Ele nunca superou. Então, em alguns momentos das obras dele, ele vai botar isso, que a mulher não é passível de ser confiável, que não sei o quê, blá, blá. Mas, para também quebrar um pouco essa polêmica, existe a maior especialista de Nietzsche no Brasil, é a Scarlett Martin, uma mulher. A Scarlett Martin, ela, se não me engano, dá aula na USP ou na Unicamp, já deve estar aposentada, deu muitas aulas na Casa do Saber. Ela tem um livro que eu li partes, eu não li todo, não, que é um livro que fala sobre, que ela vai interpretar tudo que Nietzsche fala sobre as mulheres e vai dar uma outra visão, né, para além, de uma forma metafórica. E aí que nessa parte, por exemplo, ela vai fazer uma releitura que ele está, apesar dessa questão biográfica dele, dessa desilusão com a Lô Salomé, ele está aqui usando também de metáfora da mulher como um feminino, como assim, que a verdadeira amizade tem que ser entre pessoas livres, não querendo possuir a outra, dominar a outra, querer ser, enfim, confundir a amizade com uma outra tipo de relação. Ela faz uma leitura, sim, e outros especialistas fazem, porque tem vários momentos da obra que Nietzsche ele usa a figura feminina com forma metafórica para outra coisa. Mas, assim, particularmente, eu acho que é uma forçação de barra. Eu acho que Nietzsche realmente derrapou. E aí vamos também dar uma leitura. Eu acho que tem que fazer uma leitura histórica, né? Se até hoje a gente vê tantos pensadores que caem muitas vezes num pensamento machista, num pensamento misógino, né? Nietzsche está lá no século XIX. Então, assim, é dominante esse pensamento machista e misógino. Ainda mais por alguém que se desiludiu tanto por uma mulher, né? Tiago, compactuo contigo, né? Na história a gente chama isso de anacronismo, né? Querer julgar uma pessoa que viveu no século XIX e querer que ele seja um vanguardista. Nós rasgarmos o que o Winnicott falava, nós rasgarmos o conceito de somos seres biopsicossociais, né? O social está no ambiental. É a mesma coisa tapar os olhos e fazer de conta que estamos numa ditadura da magreza, né? O emagrecimento de uma forma desmedida, a pulverização de canetas. Não vou fazer juízo de valor se é certo ou que é errado, mas de fato há uma ditadura que tu tem que ser magro e logo tu tem um aplicativo do Strava, porque não basta só tu ser magro, tu tem que mostrar que tu tá fazendo exercício, né? Tu tem que postar no teu Instagram, tu tem que justificar para uma sociedade do vigiar e punir, né? Mas se tiver um conceito de gamificação, as coisas ficam melhor. Como a gente está dentro do contexto, fica difícil ver, ou alguns não querem ver, e está tudo bem, mas é negligenciar que naquele contexto as mulheres eram, sim, subjugadas, e é interessante quando ele fala vaca, né?
Né? E vamos fazer um paralelo, não na vaca no conceito de promiscuidade, mas vamos pensar que é um animal que não costuma ser um animal muito bélico, muito pelo contrário. Ele é um animal domesticado, ele é um animal doce, ele é um animal que provém o leite, mas ele não é um animal furtivo, como é aquele gato tido como gatuno, né? O larápio, vai lá, busca, pula aqui, pula lá. Mas o que o Thiago bem pontuou, nós estamos falando, Thiago Camargo, estamos falando do capítulo na página 55 que fala do amigo, tá? É isso que nós estamos falando aqui. E voltando para a questão do amigo, porque qual é o cerne aqui, Thiago? É que o amigo, o Nietzsche falava que mulheres não sabem amar, não sabem, não podem ter amizade, mas elas estão na questão do amor. O que o Thiago bem pontuou ali em cima, e eu gostaria de frisar, trazendo para a ótica da psicanálise, o amigo num processo de desnarcisização, para que você não fique enclausurado em si, tu tem um amigo no intuito de vamos viver e ver o mundo além de só você mesmo, não propriamente concordando, mas abrindo para o outro, né? Eu li dessa forma, e isso flerta com o pensamento do Winnicott, processo de desnarcisação, e o processo ali que o Freud também nos traz bastante. Colegas, alguém quer pontuar mais alguma coisa, além do que já foi muito bem posto ali pelo Tiago? Alguém gostaria de trazer mais algo? Né? Então, só para a gente segue mais um pouquinho aqui com a nossa leitura, acho que ali o ponto do amigo também está bem resumidinho ali. Das 1000 metas e uma só meta. Muitos países viu Zaratustra, e muitos povos assim descobriu o bem e o mal de muitos povos. Zaratustra não achou maior poder na terra do que bem e mal. Nenhum povo poderia viver sem antes avaliar, mas querendo se manter, não pode avaliar como seu vizinho. Muito do que esse povo considerava bom, outro considerava infâmia e escárnio. Eis o que achei. Muito achei que aqui era denominado mal, e ali era coberto de honras cor de púrpura. Jamais um vizinho compreendeu o outro. Sempre sua alma se admirou da loucura e da maldade do vizinho. Uma tábua de valores. Se acha suspensa sobre cada povo, olha, é a tábua de suas superações. Olha, é a voz de sua vontade de poder. Louvável é o que ele julga difícil. O que é indispensável e difícil considera bom. E o que liberta da necessidade suprema, o raro, dificílimo, ele exalta como sagrado. O que faz com que domine, vença e brilhe para horror e inveja de seu vizinho, isso julga elevado. O primeiro de tudo, a medida, o sentido das coisas. Em verdade, meu irmão, se conheces antes a necessidade, a terra, o céu e o vizinho de um povo, adivinharás a lei de suas superações e por que toma essa escada para alcançar sua esperança. Deve sempre ser o primeiro e sobrepujar os demais. Tua alma ciumenta não deve amar ninguém, exceto o amigo. Isso fazia tremer a alma de um grego,
Com isso, ele andava pela trilha de sua grandeza. Dizer a verdade e bem manejar arco e flecha. Isso era precioso e difícil ao mesmo tempo. Para o povo do qual vem meu nome, nome que me é precioso e difícil ao mesmo tempo, honrar pai e mãe e lhe ser obediente até a raiz da alma. Essa foi a tábua de superação que outro povo manteve acima de si, com isso tornando-se poderoso e eterno. Praticar a lealdade e, em nome da lealdade, empenhar a honra e o sangue até mesmo em coisas más e perigosas. Com esse ensinamento, um povo se dominou assim, o dominou e assim se dominando, tornou-se grávido e pesado de grandes esperanças. Em verdade, os homens deram a si mesmos todo o seu bem e mal. Em verdade, eles não o tomaram e não o acharam. Não lhes sobreveio como uma voz do céu. Tiago, queres pontuar algo aqui? O que tu me diz? Para não estender demais. Qual é a tua opinião? Sim, esse capítulo é muito, muito importante hoje, porque talvez um dos mais atemporais aí, né, do Nietzsche. E é engraçado até porque, quando eu estava fazendo meu mestrado, uma dos conceitos, uma das palavras que estava na moda e surgindo é o pluralismo cultural, pluralidade cultural. Isso estava na moda, e está até hoje, né? A ideia de pluralismo, até porque há pouco tempo, se eu não me engano, 2010, por aí, a Constituição da Bolívia foi a primeira no mundo, uma nova Constituição que teve, se não me engano, até no governo do Evo Morales, que botou como um Estado plurinacional comunitário, com a ideia de que o Estado reconhece todas as culturas, etnias. A Bolívia é uma coxa de retalhos, assim como a maioria dos países do mundo, né? Do país do mundo, quer dizer, da América Latina, da África, enfim, tantas etnias, e cada etnia tem suas culturas, tem suas leis morais, leis comunitárias, enfim. E o Estado da Bolívia reconheceu isso. E aí isso chegou na academia, né? De todo mundo só fala de pluralidade, até pouco tempo só falava disso, pluralismo nacional. E é engraçado, porque Nietzsche está falando isso aqui nesse capítulo há mais de 100 anos. Ele está falando isso, que ele está abrindo os olhos que, olha, não existe uma moral universal. Não existe. A moral é algo, primeiro que a moral não é algo que divino, né? Não é algo que veio, que caiu, algo ou natural, né? Que está dentro de uma essência do ser humano, porque é outra questão, porque saindo da religião, né? Quantas filosofias existem até hoje? Até hoje, tem o Noam Chomsky, ele é um grande filósofo estadunidense, né? E ele até hoje fala sobre a essência do ser humano, que está ligada à sua capacidade linguística. Tantas filosofias que quer dizer que nós, só por sermos seres humanos, temos algo natural inerente a nós. Não, Nietzsche está rasgando isso. Nietzsche é o primeiro a abrir o olho assim, de todo mundo e falar, não, tudo é criação humana. Nós somos apenas animais que nasceram, e aí criamos, e temos instintos. Né? E mesmo assim, os instintos foram criados também. Então, ele está mostrando isso aqui. Cada comunidade, cada etnia, cada povo tem sua moral. E a moral de uma coisa que é ruim para o mal para um é bom para o outro. Tem etnias que vai ter a humildade, outros vai ter a honra, a igualdade, a obediência. Cada um vai ter a sua forma de valor, né? E por isso que ele fala 1000 metas, né? 1000 metas, porque 1000 metas, cada povo tem mil valores. E aí depois ele brinca com uma só meta, que vai ser o final aí desse capítulo, que ele quer dizer o seguinte: na verdade, primeiro que não temos uma só meta, exatamente por isso, né? Olha o paradoxo. Não temos uma só meta exatamente por isso, porque a ideia de humanidade não existe. Existe humanidades, né? Não é uma humanidade única, uniforme, não, não é uma unidade no mundo, não existe. Não existe uma unidade. Então não tem como dizer humanidade, né?
E aí, qual seria a meta para Nietzsche? É superar, por isso que ele sempre fala, o homem é algo que tem que ser superado. Temos que ir para o além do homem, que é o super-homem, né? O além do homem. E a meta tem que ser a criação de novos valores. E que não, aí assim cai naquela pergunta: quais valores, Nietzsche? Não sei, cada um cria o seu. Só tem se temos que unificar uma coisa, todo mundo tem que ter uma meta, que é criar novos valores. Quais valores? O que vai te fazer bem. O que vai te fazer bem, é isso. Então, assim, esse capítulo eu acho incrível, porque Nietzsche falando algo que está sendo discutido ainda hoje, que as pessoas estão ainda... Tem gente que ainda tem cabeças retrógradas achando que, porque existe uma essência do ser humano, que todos compartilham, por outro lado, tem outros que estão descobrindo hoje, né? Tanto governos como pensadores, não, porque existe o pluralismo. Coisa meio óbvia que Nietzsche já disse há mais de 100 anos. Tiago, é legal esse ponto que tu traz e tu enfatiza, né? Inclusive a própria Bolívia, se eu não estou equivocado, eles têm até duas capitais, né? É La Paz e Sucre, se eu não estou equivocado, né? Uma delas é a histórica, que é Sucre, mas tu nota que inclusive no processo em que ele fala das amizades como o outro não é uma continuidade tua, mas é alguém que é diferente de ti, isso se expressa no macro, e até mesmo por ser um autor que morou em muitos países, conheceu tantas culturas, acaba tendo esse pensamento mais plural. E do macro ele expressa no micro. Eu consigo conviver com o diferente. Né? E o que tu disseste ali, só me vinha na cabeça o conceito lacaniano de imaginário, das certezas que tenta tornar tudo, todo mundo é assim, né? Olha a generalização, eu preciso que tudo seja igual, porque daí é previsível, e aí num processo narcísico todo mundo é um espelho meu, né? E o Nietzsche, ele talvez, pelo menos o que eu tenho conhecimento, é um dos pensadores que inaugura essa questão das diferenças, das certezas, ele começa a quebrar e começa a dizer, ei, peraí, não é tão isso aí, né? Então é muito legal a gente estar visitando um dos precursores da forma em que a gente está vivendo hoje. Olha, a gente precisou de 2 séculos para começar a maturar alguma coisa, né? Maturar, ainda está bem longe de chegar no ápice. Vamos lá. Deixa eu falar uma Por coisa. Você favor. falou do macro e do micro e lembrei uma coisa interessante. Sim. Eu sempre falo que o Foucault, Michel Foucault, é totalmente nietzschiano. Ele mesmo disse, em vários livros dele, ele falava, agora tudo que eu estou escrevendo aqui, o Nietzsche já falou. Eu só vou aplicar em casos concretos. Né? Chegou um momento da biografia dele que ele nem mais citava o Nietzsche, porque ele já tinha falado, olha, tudo Nietzsche falou, eu só leio Nietzsche antes de mim, ponto. Ele fala assim mesmo numa conferência. E eu lembrei de você falar do macro e do micro, porque eu sempre digo isso, que o Nietzsche, ele vê o macro, muitas vezes ele vai para o micro, mas o Foucault pega o Nietzsche, que é o macro, e joga no micro, e vai nas questões do dia a dia, né? Do cotidiano, né? O filósofo do cotidiano. E tem um livro que, na verdade, tem no YouTube, que foi um debate entre o Foucault e o Noam Chomsky, que eu acabei de falar, o filósofo dos Estados Unidos, que é um grande filósofo, ele é marxista, ele não é nietzschiano, ele é marxista, ele é um grande filósofo da política, mas quando eu como nietzschiano, acredito que ele derrapa muito quando ele vai falar sobre a humanidade, essa questão da essência, e ele vai entender que qualquer ser humano, em qualquer época, tem uma essência que é a capacidade linguística, tem uma coisa até meio metafísica aí. Mas por que eu estou querendo falar dele? Porque teve esse debate entre Foucault e ele, que está no YouTube, está traduzido. Eu posso buscar depois e botar no grupo, é muito bom. E criaram um livro, né? Quem não quiser ver o vídeo, tem um livro que pegaram todo o debate e botaram. E o Foucault chega a se chatear, assim, se irrita uma hora com ele,
porque ele não aceita que o Foucault está falando e mostrando, através de vários argumentos, através de Nietzsche, através até de argumentos biológicos, de que não existe uma essência humana, não existe algo que é comum em todos. A única coisa que existe comum em todos é vida, né? Vamos dizer assim, a gente está vivo aqui nesse momento, mas não existe nada além disso. E o Chomsky ele não aceita, porque ele está enraizado nessa pensamento milenar que está desde os gregos, desde Sócrates, Platão, que não, existe uma essência no ser humano, existe algo que a gente compartilha, seja eu, você, seja um ser humano de 10 séculos atrás, de milênios atrás, do outro lado do mundo, nós temos algo em comum. E o Foucault não aceita, porque ele é nietzschiano, completamente nietzschiano, e ele tenta argumentar e não consegue. Chega uma hora que ele perde a cabeça, assim, na entrevista. O Foucault é uma pessoa que vibrava muito, né? Então, é muito interessante essa entrevista, que alguém quiser ver, tem no YouTube, está legendado, tem um livro que está melhor ainda, né? Porque vão melhor em prosa, né? É excelente. Eu não sabia desse encontro do Noam Chomsky e do Foucault, deve ser fantástico. O que o Thiago bem botou, o filósofo e linguista, né, ele é muito conhecido, o Chomsky é conhecido também como linguista, muito polêmico pelos seus posicionamentos políticos nos Estados Unidos, né, ele critica abertamente os governos sucessivamente, talvez aí a origem marxista dele venha muito, né, diga-se de passagem que Marx e Nietzsche são fontes também freudianas de estudos. Por sua vez, o Foucault tem uma obra, a obra que parte o que o Thiago falava ali, Microfísica do Poder, é uma obra também fantástica. O Foucault é aquele que nos traz e nos alerta muito sobre as estruturas de escolas e de presídios, né, toda essa questão do vigiar e punir. É um autor também que para nós, na minha humilde opinião, é imprescindível. E polêmico, como o Thiago falou, vibra muito. Thiago, queres pontuar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo, mas é muito interessante esse vídeo. Eu até, tô até aqui tentando lembrar, se eu não me engano, logo no começo, o Foucault, o Chomsky, ele fala em inglês o tempo todo, e o Foucault, olha, para eu filosofar bem, argumentar bem, eu vou falar em francês, que é minha língua. Então, é interessante. Se eu não me engano, foi nessa entrevista entre os dois, ou foi um outro debate do Foucault, porque o Foucault já debateu com tantos outros, mas, salvo engano, é até interessante que estão... E um entende o outro, claramente, mas cada um na sua língua. Isso, aí, era isso que eu estava tentando lembrar. E por um insight que eu tive quando eu vi esse debate. Porque olha como os dois sabem falar francês, os dois sabem falar inglês, são grandes pensadores, só que cada um escolheu sua própria língua para debater. Já caiu por terra a teoria do Chomsky. Porque se ele acha que nós temos algo linguístico que pode compartilhar, por que cada um teve que escolher sua própria língua, senão não conseguiria argumentar com o outro? Então já está mostrando ali que um que nasceu em outro canto, outro que nasceu em outro, tem a sua particularidade que não vai dividir com o outro. Não tem como a gente se igualar, cada um da sua maneira. Perfeito. Eu já vou passar ali para o Augusto, mas eu vou enfatizar esse ponto. Quando a gente vai ler a psicanálise e que tu vai ler as palavras em alemão, é outra história. Xiste, não caio na falácia de achar que xiste é só bom humor, não é. A palavra xiste em alemão é Witz, e é bem mais complexa, porque Witz é espirituosidade também, não tem uma tradução, é tipo saudade. Tu vai falar, ai, míssil, enfim, mas vai bordear, não vai chegar. Quando tu fala do ato falho, Versprechen, Versprechen, esse fer é tipo desfazer, é tipo desfalar. Então é difícil até tu falar, mas é a peculiaridade das línguas. Augusto, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia. Tiago, eu vi uma... Agora eu não vou lembrar, eu e meus nomes, né? Mas eu lembro que numa discussão uma vez também, a gente estava lendo um artigo da inteligência de Foucault, né? Foucault, para literalmente enfatizar essa questão da língua geral, de que a língua ele optou por falar em francês não só porque era a língua dele, mas para dizer, ó, eu vou falar em uma língua e você vai falar em outra. E se vira para me entender.
Foi uma jogada ali de debate mesmo. Foucault era inteligentíssimo. Ele falou, eu vou falar em francês, eu quero ver, eu desafio você a discutir comigo em francês. Né? E não foi comprada essa ideia. Né? Então, ali foi uma jogada muito inteligente dele. Onde ele mostrou claramente o ponto dele logo de partida. Assim, tipo, ó, de partida, eu estou partindo por esse lugar aqui. É uma jogada que a gente usa quando a gente estuda debate, a gente traz para... E o detalhe é esse, né? Quando a gente estuda debate, a gente fala muito isso. Você tem que trazer o debate para a sua língua. Se você ficar na linguagem do outro, você vai perder o debate. Entendeu? É muito legal isso. Quando você falou, e eu lembro que a gente estava numa roda, tinha alguns psicanalistas, e eles chamaram até Lacan. O fato de Lacan estudar a linguagem, e não estudar só a linguagem dele, é entender que existem várias linguagens. Né? Mas era só isso. Foi muito legal quando você falou isso, do falando em francês e tudo. Não, obrigado, Augusto, por ter pontuado. E, colegas, e notem também, inclusive, tem alguns pensadores que nos trazem, eu não vou lembrar o nome agora, vou ser injusto, mas que dizem o seguinte, que nós, latinos, utilizamos muito as mãos para falar, porque as nossas palavras não dão conta, diferente de muitos anglófonos ou povos germânicos. Né? Então, a palavra por si, neles já tem mais sentido. Já nós latinos precisamos da palavra para enfatizar o que nós falamos, porque a palavra não é suficiente. Quer despontar mais alguma coisa, Thiago, para a gente dar continuidade? Sim, essa questão da língua me remete a muitas coisas, porque isso é a essência da filosofia, né? Uma coisa que eu lembrei agora, foi ótimo o Augusto pontuar mais sobre isso. Uma coisa que eu lembrei agora foi há pouco tempo, o Wagner Moura, que falou que ele só consegue atuar de uma forma mais... Não me lembro as palavras dele, mas ele é totalmente diferente ele atuar em inglês e atuar em português. Ele fala que as palavras têm mais peso, têm história, né? Quando ele fala. Está ligado a isso, aquilo é a raiz dele, que mostra como que somos diferentes, a forma de pensar é atravessada pela língua, né? E o que mostra que não há uma essência em nenhum ser humano. E a língua, primeiro, foi criada, né? Não é algo também natural, foi criada. E a sua forma de você se colocar no mundo está ligado à forma que você aprendeu a se comunicar com o mundo. Então, muda a cada língua. Me lembra outra coisa, eu lembrei só uma coisa rápida, foi engraçado o Vinícius Júnior, depois do primeiro jogo do Brasil, que veio um repórter e falou, vamos falar em espanhol, que ele fala espanhol, ele joga aqui, né, ele joga na Espanha, vamos falar em espanhol, aí ele, não, vamos falar em português, é minha língua, eu sou brasileiro. Então, isso que eu lembrei quando Augusto falou, se você se coloca na língua do outro para um debate, para uma entrevista, para uma conversa, você já foi colonizado pelo outro, porque você está aceitando ter que pensar como o outro pensa, né? Porque a sua língua é a sua forma de pensar. Heidegger disse uma vez, que foi muito polêmico, mas também muito mal interpretado, Heidegger falou assim, que só pode se filosofar em alemão. O que ele quis dizer não é só filosofar. A filosofia, naquela época, era basicamente escrita em alemão. A filosofia, até a época de Heidegger e de Nietzsche, era basicamente escrita em alemão ou latim. Tem uma escola alemã gigante de filosofia, mas antes dela, os franceses e tudo mais, escreviam latim. Então, o que Heidegger quis dizer ali a forma de pensar, que é a filosofia acadêmica, não filosofar de sentido amplo, mas a matéria acadêmica, a filosofia, só pode ser em alemão, porque se você vai para outra língua, é outra forma de pensar, né? E está aí a dificuldade de você traduzir tantos livros clássicos de filosofia, porque é o que você destacou das línguas. O próprio Nietzsche é um desafio você traduzir, como a gente está vendo aqui. O super-homem, né, Thiago? Super-homem já começa. Sim, o super-homem é uma das questões. Não é super-homem, é além do homem, é super de superar. Né? Então, tem várias coisas assim, várias palavras que atravessam a forma do pensar, né? Então, eu acho isso interessantíssimo que o Foucault fez nesse debate, voltando para a questão. O Foucault realmente foi um gênio ali,
Ele chega, ele deu um checkmate no Chomsky antes de começar o debate, porque ele já botou toda a teoria do Chomsky linguística abaixo. Se ele está achando que todos os seres humanos têm algo em particular, em comum, uma essência, que é ter uma capacidade linguística, não sei o quê, como que você explica, então, que existem centenas ou milhares de línguas e que a gente pensa atravessado por elas? Já mostra que a gente não tem nenhuma essência. Não, A mas, língua olha, não é o fator comum. pessoal, eu vou polemizar não polemizando, né? Mas vamos pensar. A gente fala do processo de desnarcisização, cada um, cada qual, né? Mas não, entra bem nesse conceito, mas a briga pela individualidade no mundo, né? Eu acho que esse é o quesito, né? Me olhe como alguém único, né? Porque vamos pensar aqui na Babel, que é a própria psicanálise, né? O Esperanto como língua, o Esperanto. Vamos todo mundo falar o mesmo idioma. Passa pouco tempo, já volta todo mundo, cada um tendo as suas divisões. O português, todos iguais, mas uns mais iguais que o outro. Né? A nossa natureza é uma busca por me olhe como alguém que é diferente de você. Né? Então é um movimento pendular, ao mesmo tempo que eu sou só eu, mas eu tenho que não querer que o outro seja como eu. E ele seja ele mesmo. Então esse é o desafio nosso. Sermos nós sem colonizar o outro e dizer o seguinte, você tem que ser exatamente como eu. Né? Então é um movimento meio pendular que a gente vai fazendo. Augusto, tu havia pedido a palavra, Augusto. Não, eu tinha pedido a palavra porque quando o Thiago voltou no debate, eu ia falar de que. E a gente fala isso quando a gente estuda a arte do debate. Quando você fala a língua do outro, você está sendo colonizado pelo outro. É simples assim. Você já se colocou num lugar. Entendeu? Não teria muito mais o que falar nesse sentido. Tanto é que eu tirei. A hora que o Thiago falou, eu falei, tá, valeu, beleza. Perfeito. Obrigado, Então eu vou terminar essa parte aqui e a semana que vem a gente segue. Valores foi o homem que principalmente pôs nas costas, não é Deus, foi um homem, pôs nas costas para se conservar. Foi o primeiro a criar sentido para as coisas, um sentido humano. Por isso ele se chama homem, isto é, o estimador. Estimar é criar. Escuta isso, ó criadores. O próprio estimar é de todas as coisas estimadas, o tesouro e a joia. Apenas através de estimar existe o valor, e sem o estimar seria oca a nossa existência. Escuta isso, ó criadores. Mudança nos valores, isso é mudança nos criadores. Quem tem de ser um criador sempre destrói. Criadores foram primeiramente os povos, somente depois os indivíduos. Em verdade, o indivíduo mesmo é ainda mais nova criação. Outrora mantinham os povos uma tábua de valores acima de si. O amor que quer dominar e o amor que quer obedecer criaram juntos essas tábuas. Mas antiga é o prazer no rebanho que o prazer no eu. Enquanto a boa consciência se chamar rebanho, apenas a má consciência dirá eu. Em verdade, o esperto eu, e sem amor, que procura o que lhe é útil no que é útil a muitos. Esse não é a origem do rebanho, mas seu declínio. Amantes e criadores sempre foram os que criam bem e mal. O fogo do amor arde nos nomes de todas as virtudes, e o fogo da ira. Muitos países viu Zaratustra, e muitos povos, nenhum maior poder viu Zaratustra na terra do que as obras dos amantes bom e mal. É seu nome. Em verdade, um monstro é o poder de se louvar e repreender. Dizei, ó irmãos, quem o subjugará? Dizei quem lançará as cadeias sobre as 1000 cervizes desse animal? 1000 metas houve até agora, pois 1000 povos existiram. Apenas as cadeias para as 1000 cervizes faltam ainda. Falta só uma meta. A humanidade ainda não tem meta. Mas dizei-me, irmão, se a humanidade ainda falta uma meta, também não falta ainda ela mesma. Assim falou Zaratustra. Tiago, por favor.
Esse final resume bem, né, o que a gente falou, que é a humanidade tem 1000 metas, não tem uma só meta. Então não há como ter humanidade. Humanidade que seria uma unidade humana, né? Então não existe uma unidade humana se cada ser, cada povo tem uma meta. Então é uma sacada aí genial do Nietzsche, né? Que destrói, só nesse capítulo ele destrói a questão de um valor universal, uma moral universal, aí a ponto de chegar à própria ideia de humanidade. Essa palavra não deveria nem existir. É mais ou menos isso que a gente fala. Perfeito. Colegas, alguém mais gostaria de fazer considerações finais? Acho que aqui esse trecho já foi bem explicitado, né? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa mais além do que foi nos falado? Né? Eu gostaria de somente então fazer um paralelo antes de finalizarmos. Eu estava separando algumas coisas que eu havia posto aqui, né? Então, acho que o paralelo psicanalítico a gente pode ver muito sobre que a moral ela é construída de acordo também com o seu tempo, com a cultura, e como o Thiago bem disse, não é algo que é transcendente e vem pronto, né? Ela vai sendo construída de acordo com pessoas e o termo que o Thiago lembrou da humanidade é muito bem pontuado ali, né? Até que ponto há essa unidade? O indivíduo, inclusive, na psicanálise a gente diz que não é indivíduo, a gente diz que é divíduo, porque por si só nós mesmos temos as nossas subdivisões. Então, obrigado a todos. Thiago, obrigado pelas considerações aí, as pontuações. Augusto, obrigado também por ter pontuado aí, aos colegas que estiveram juntos. Semana que vem a gente volta para estudar mais um pouquinho, tá bom? E deixa eu fechar aqui a gravação para os colegas que quiserem assistir depois. E a turma